Agora olhamos a proposta da Comissão Nacional de Justiça e Paz para este período da Quaresma e também para este momento que nos deve mobilizar a todos perante a situação de emergência humanitária que se vive na Ucrânia. Está connosco Pedro Vaz Pato. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Por estar no programa Eclésia. Desta vez, a Comissão Nacional de Justiça e Paz ajuda-nos a viver esta Quaresma sem perder este horizonte muito atual, não é? Que estamos também a ser confrontados diariamente com uma situação de guerra na zona leste da Europa e não nos cansemos de fazer o bem, adquire aqui uma dimensão muito especial. Sim, nós habitualmente fazemos uma reflexão baseada na mensagem do Papa para a Quaresma, que tem este ano esse título, Não nos cansemos de fazer o bem. E vem a propósito desta realidade que estamos a viver e que não imaginávamos que, provavelmente, até quando o Papa escreveu esta mensagem, não estaria a pensar numa situação como esta. Era impensável para todos. Mas vem a propósito, porque realmente somos confrontados com uma situação que já não se via na Europa há muito tempo, não é? Portanto, remontamos à Segunda Guerra Mundial para ver imagens como estas, de pessoas que correm para as fronteiras, pessoas que se refugiam em abrigos contra os bombardeamentos. Mas, de facto, isto, antes de mais, faz-nos verificar como não aprendemos com a história, com as lições da história, porque depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, aquele acontecimento em que nós também vimos estas imagens e também se experimentou aquilo que decorre de uma guerra que começa por ser uma guerra de agressão e depois se vai estendendo. Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram instituições como as Nações Unidas, a União Europeia, que pretendiam que uma situação como estas não se repetisse e, portanto, que a ordem internacional fosse baseada não na força, mas no direito. E vivemos assim durante algumas décadas, o que não sucedeu noutras épocas da história. Parece haver agora uma certa falta de memória, não é? Há esta falta de memória, mas ao mesmo tempo nós também verificamos como as pessoas reagem a isto, não é? Portanto, e há esta onda de solidariedade que se estende ao mundo inteiro. Pessoas que espontaneamente querem ir buscar refugiados, que se dispõem a abrir as suas casas para os acolher. Isto quer dizer, no fundo nós vemos o negativo, não é? Mas também o positivo. E isto, no fundo, a mensagem do Papa vem a propósito por isso mesmo, não é? Portanto, acolher estes refugiados numa linha de coerência evangélica, não é? Portanto, Jesus também diz, aquilo que fizeste ao menor dos meus irmãos foi a mim que o fizeste. Portanto, estes são, para nós cristãos, uma imagem de Jesus sofredor, e é uma solidariedade humana que vem ao de cima e que deve ser posta em relevo. Mas é importante também ter presente que, às vezes, estes entusiasmos são passageiros, não é? Portanto, e aquilo que é esta reação espontânea, às vezes, vai perdendo o fogo à medida que também se pede uma continuidade, uma persistência, que surgem as dificuldades que vão surgir certamente. Portanto, é aí que surge esta mensagem do Papa. Não nos cansemos de fazer o bem. Este período da Quaresma é um momento que pede transformação, não é? Transformação, desde logo, pessoal, nas atitudes de vida, mas também, e olhando para esta mensagem, uma transformação da sociedade, não é? É preciso a sociedade nunca perder de vista o valor do humano, da dimensão dos valores e ainda mais numa circunstância que vivemos agora, uma sociedade que se deve sempre transformar na linha do bem. Isso é também um apelo que está nesta mensagem. Sim, nós, de facto, na Comissão Justiça e Paz, muitas vezes pomos em relevo a encíclica do mais recente, do Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre a fraternidade universal, sobre a fraternidade humana e a mensagem de paz que aí está íncita. Podemos pensar então, mas que sentido tem neste contexto em que
até muitas pessoas têm dito, há um direito de legítima defesa, armada. Que sentido tem estarmos não será utópico pensar em desarmamento neste contexto em que toda a gente diz, portanto, usar armas, mas é assim mesmo, quer dizer, nós também, da mesma forma que depois da Segunda Guerra Mundial houve toda uma transformação que levou a aprender com o que sucedeu, que levou a mudar precisamente as relações internacionais, também já a partir daqui nós vemos como é importante pensar num futuro diferente baseado não só na dissuasão mútua, porque vemos como, bom, essa dissuasão tem funcionado, eu não digo que não, mas não é a paz verdadeira, porque, e também vemos isso, não é? Quer dizer, a cada momento nós estamos com receio de que esta guerra se vá transformando numa tragédia de dimensões muito maiores, porque há o armamento nuclear. E, portanto, pensar no desarmamento nuclear não deixa de ter sentido. É evidente que o desarmamento nuclear tem de ser multilateral, não é? Não pode ser. Ninguém vai esperar que uma das potências renuncie ao seu armamento nuclear enquanto a outra não fizer o mesmo. Mas se quisermos verdadeiramente viver em paz e não estar continuamente a pensar que um conflito internacional pode desencadear numa tragédia que implica o uso de armas atómicas, temos de pensar, como tem surgido o Papa Francisco, no desarmamento, não é? Quer dizer, pode-se pensar, isto é um pouco, um pouco utópico, estar agora a falar em desarmamento neste contexto, mas é precisamente que eu acho que é isso mesmo que nós devemos também aprender com esta situação. Isso já é um bocadinho conteúdo também daquela nota que também divulgada pela Comissão Nacional de Justiça e Paz, nada se perde com a paz, tudo pode ser perdido com a guerra, não é? Nesta expressão de Pio XII. Nós escolhemos esta frase e esta mensagem do Papa Pio XII, que foi precisamente na altura em que estava iminente o início da Segunda Guerra Mundial. E esta mensagem era, nós se formos ver, era profética. Ele denunciava os impérios que não se fundam sobre a justiça e a política emancipada da moral, uma referência implícita ao expansionismo nazi, que nós podemos transpor também aqui com esta intenção agressiva da parte do governo russo, sem estar provavelmente a dizer que é exatamente a mesma coisa, mas alguma semelhança existe, mas esta advertência de que tudo se perde com a guerra, não é? Nós também vemos isso agora, não é? Quem é que vai beneficiar com esta guerra? Bom, antes de mais, a guerra tem como vítimas o povo ucraniano, um país destruído, estes milhões de pessoas que têm de deixar a sua terra forçados a isso, não é por vontade própria, evidentemente, mas também as próprias minorias russas que vivem na Ucrânia são afetadas com a guerra, também são elas afetadas com a guerra. O povo russo também é afetado com a guerra, no ponto de vista económico, o isolamento que se cria, que até atinge pessoas que não têm nada a ver com a guerra, como os desportistas, não é? Todo o mundo está a perder com esta guerra. Portanto, esta frase do Papa Pio XII é perfeitamente lúcida e verdadeira. Temos que manter muito presente esta expressão do Papa, mas também o atual momento e estes dias, este tempo de Quaresma é o tempo propício também para atitudes de conversão e atitudes de fazer e de construir uma realidade diferente. É nesse sentido também que aqui temos uma ajuda com esta mensagem da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Agradeço muito a sua presença hoje aqui entre nós e a forma como nos apresentou esta vossa reflexão. Obrigado por ter estado connosco.